Na verdade eram várias ideias ao mesmo tempo para construir a fotografia e construir essa série de trabalho. Dos pontos que eu tentei questionar e colocar na pesquisa era essa questão do excesso material, que é o consumo hoje, e o quanto de objetos as pessoas acumulam nas próprias casas. Esse trabalho eu fiz na minha própria casa, então os objetos que eu usei eram objetos que eu encontrava na minha casa. Então era questionar um pouco esse excesso, esse acúmulo que as pessoas têm, em prender uma memória e tentar se reconhecer através dos objetos dela, através do que ela constrói no seu ambiente, assim, seja o quarto. No caso, a foto que está aqui é o armário, então são as roupas. Então a quantidade de roupas que tinha no meu próprio armário, porque foi no meu armário mesmo que eu fiz, e o excesso de colorido, um excesso realmente material que contrapunha uma ausência, assim, que seria talvez uma ausência afetiva ou uma ausência humana, assim. E apesar de eu estar na foto, o meu rosto ele fica um pouco neutro, no sentido de se igualar, de se reconhecer com esses objetos. A minha intenção inicial era que os objetos, eles me identificassem e que eu os identificasse, como se fosse uma troca. A única pessoa que estava ali era eu, então era um autorretrato com objetos. Então eu me destaco muito na imagem porque eu sou tudo menos o objeto. E tudo que tem no quadro é só objeto além de mim. Então acho que essa relação de troca entre o objeto e a pessoa, ela dialogava, sim, muito com essa proposta de pensar sobre um excesso, sobre o consumo, sobre a necessidade hoje de acumular bens como uma maneira de esperança, de idealização da vida, mas ao mesmo tempo esperar que no objeto também possa acontecer o contrário, assim, possa ocorrer uma transformação desse meu autorretrato com o objeto e vice-versa. Na verdade, essa série são 8 quadros, né? Que são os 8 espaços da casa, assim. Eu decidi que fossem os 8 espaços básicos. Então, o banheiro, a sala, a cozinha, o quarto, espaços que sejam muito óbvios de uma casa, da ideia de casa. E aí, dentro desses espaços, eu fiz isso na minha própria casa, na casa que na época era da minha mãe, que eu morava lá. E aí eu abria todas as gavetas, os armários, as gavetinhas e tirava tudo. Eu tirava todos os objetos de lá e colocava sempre sobre uma superfície, que era uma superfície sempre reta, porque a ideia da foto é que a foto sempre fosse planificada. Então, que eu criasse um cenário, construísse um espaço que era fictício, mas ainda assim com objetos reais que caracterizavam aquele espaço. Então, em nenhum momento eu comprei objetos ou fui atrás. Na verdade, eu procurava na minha casa o máximo que tinha de objetos que caracterizavam aquele espaço. Então, a cozinha era panela, prato, garfo, copo, bebedouro, fogão. E, por exemplo, nesse caso, o armário, que é tipo um subespaço do espaço, eram as roupas do armário. Então, todas as minhas roupas. Eu não comprei roupa nenhuma, era o que estava ali mesmo. Na verdade, a casa é um elemento muito importante para a minha pesquisa, né? A casa já como um grande cenário, onde as pessoas habitam e acumulam seus objetos. E aí essa questão da arquitetura, do espaço, ele tem um poder muito forte com relação à memória das pessoas, como se as pessoas pudessem, na casa, construir o seu espaço. É um espaço que é ideal, é fora da realidade. Então a pessoa sai para trabalhar, mas quando ela volta para casa, ela volta num espaço que ela construiu, que ela personalizou. Então tem uma questão muito da idealização dos próprios objetos que estão dentro da casa. São objetos escolhidos pela pessoa, objetos de memória, objetos ganhados, objetos queridos. É sempre na casa que esses objetos ficam. E aí, com o passar do tempo, conforme eu fui fazendo a Companhia dos Objetos, que é a primeira série, eu percebi que eu estava criando cenários, que eu estava modificando a estrutura da casa, que já não era mais o quarto, já não era mais a sala. Era uma ideia de quarto, uma ideia de sala que era totalmente fantástico, porque era um grande empilhamento de coisas. Então, quando eu fui para outra série, que é A Casa em Festa, o espaço ele já se colocava de uma maneira mais cenográfica. Por isso, eu usava aparatos que não eram mais próprios de uma casa, mas próprios da casa numa situação cenografada, que era a festa. Então, balões, bolo, bexiga, brinquedo, fantasia, situações de cenário mesmo. Foi quando eu comecei a incorporar o cenário para o trabalho e comecei a pensar a questão do espaço como a cenografia. Assim, um elemento muito importante para a pesquisa era a cenografia dentro de interiores.
No meu caso específico, eu preciso muito dos objetos, né? Por exemplo, as séries que eu apresento aqui, elas precisam muito de objetos que são cotidianos. Então, são as roupas que eu visto no armário, são os elementos que fazem uma festa, os objetos da casa, a casa como um elemento fundamental, que é o elemento quase supremo do cotidiano, né? O lugar que a gente volta, o lugar que a gente sai. Então, o meu trabalho, ele bebe muito de um externo, assim, que é realmente cotidiano, não é uma questão tão, no sentido de uma reflexão tão teórica. Acho que ele sai muito de uma prática, assim, que é a prática do dia a dia, de olhar para as coisas, para os objetos. E atualmente eu tenho pensado muito no meu trabalho em relativizar a relação da realidade e da ficção. Até que ponto existem as coisas que são reais, de um cotidiano, de um mundo prático, e até que ponto essas coisas elas podem se tornar em algum momento ficção. A gente acreditar que a gente está indo trabalhar e, na verdade, a gente está construindo uma ideia de trabalho, enfim. Tem toda uma mistura entre o que está fora e o que está dentro, entre a subjetividade e o externo. Então, acho que o diálogo com o cotidiano é fundamental assim, para eu continuar a minha pesquisa.